Olá! Como que você está? Estava cheio de saudade de você. Conte-me aí tudo, não me esconda nada. Quais são as bênçãos? Quantas bênçãos são? Quem dera a vida fosse assim, né? A gente tem tantos gigantes para vencer. Com a ajuda de Deus Pai, tenho certeza que vocês têm vencido, assim como a mim também. Deixa eu falar, você já ouviu falar, por um acaso, na criança interior que nós temos? Eu tive o privilégio de conhecer há um tempo atrás, e entre 10, 15 anos em média, duas senhoras, né? Ambas bem idosas, mas elas têm um espírito assim, sabe? Não é que sejam infantis em suas escolhas ou realizações ou decisões, mas elas são crianças, elas têm uma criança ativada nelas o tempo todo. Uma delas está sentada aí na minha cadeira, é maravilhosa. A Antônia, ela brinca o tempo todo, ela faz piada o tempo todo. Isso muito me alegra, porque como psicoterapeuta e entendendo bem as emoções, eu abordo muito a criança ferida, a criança interior, né? Quantos traumas nós já passamos e que ficou registrado lá na primeira infância, onde nós registramos de uma forma diferenciada. Alene, como assim diferenciada? A criança, ela não costuma ter um filtro como nós adultos, né? Então ela entende da forma dela sem filtrar. Imagine você receber uma informação e não fazer filtro nenhum, que o nosso psicológico tem esse poder, né? Então o que é que acontece? A gente simplesmente tem, como adulto, o poder em mãos de filtrar. O que a pessoa quis dizer com isso que eu entendi, fazer perguntas, foi o que mesmo que você quis dizer, coisas do tipo, quando há uma boa comunicação, que são temas anteriores que eu abordo a boa comunicação. O que acontece? A criança, ela não tem esse filtro, ela entende e ela transfere para os sentimentos dela a tradução que ela bem quis fazer ali, da forma que ela entendeu. Então a importância dos adultos, né, conversar com a criança, explicar, dialogar, usar palavras, principalmente quando a criança der abertura, ou quando você perceber que ela está se sentindo respeitada, mesmo que ela seja calada, você falar e explicar através de explicações de palavras, né? Não tem como, tem que usar as palavras, os verbais, né? Então vamos lá. A criança interior, ela tem em cada um de nós crescemos mediante as responsabilidades da fase adulta, ela vai ficando ofuscada e muitas das vezes a gente chega mais ou menos a acreditar que não existe mais nenhuma criança na gente, que não é mais direito nosso, né, de abordar essa criança interior, de fazer ela ser ativa, e que é às vezes errado, de uma forma acreditando que a sociedade vai julgar, vai apontar o dedo, vai achar feio, né, vai dizer assim, como pode uma pessoa com tal idade, 40, 20, 30, né, 80, 70, 100, brincar desse jeito, agir assim, por um acaso não é adulta? Não, ser adulto é também ter essa criança interior que nos faz levar uma vida mais fácil. É um armamento, né, como se fosse uma espécie de arma que nós podemos utilizar em todas as fases de nossa vida. E isso eu não estou aqui dizendo que a gente tem que usar comportamentais de irresponsabilidades, né? Coisa que às vezes criança faz. Mas a alegria interior que só uma criança tem esse dom de carregar. A simplicidade, a inocência. E eu não digo sair por aí sendo inocente com as pessoas, com todo mundo, com qualquer pessoa, ou na rua se relacionando, comprando, andando, uma bolsa, você vai acreditar em todo mundo que você atropelar na rua? Não. Eu digo na vivência, onde for confortavelmente, a gente como adulto interpretar corretamente o momento e deixar essa criança interior em ativa, brincando, fazendo piadas leves, amáveis e afáveis, sem duplo sentido, sem ser ofensivo, não é isso? Fazendo momentos com os teus netos, sobrinhos, filhos ou filhos de amor, não importa. Momentos de criança, até em uma festa que você for, sozinha ou com netos ou com sobrinhos, com criança, sem criança, viu criança, né? Tenta interagir,
A gente tá numa fase onde os pais também, eu tive numa festa infantil e eu interagi com uma num casamento e uma numa festa infantil. E eu percebi que os pais ficaram ali super atentos, né? Como se eu fosse uma pessoa, assim, do mal. Mas, na verdade, as pessoas estão, mediante as histórias que ouvem, absolutamente ativas, né? Observando, ali atentas a quem é a pessoa que se aproxima da criança, ok, tá certo. Mas se você vê uma brechinha e tiver como, brinque com essas crianças, sejam seus, sejam de outros, né? Interaja, converse. A gente aprende com qualquer pessoa em qualquer idade, né? De uma criança a um idoso. A gente aprende o tempo todo. Quem sabe extrair o melhor da vida aprende com uma criança, né? Aprende com um adolescente, aprende com qualquer pessoa, desde que você se dê essa permissão. Então a questão aqui é tentar abordar a criança interior, fazendo ela ser ativa em você e nunca deixar, nunca, jamais ela se ofuscar, se apagar por causa de nada nem de ninguém. Lene, mas eu tenho tantos traumas, você não sabe da minha história. Sim, sim, eu entendo. Nós, indivíduos num todo, temos cada um as suas histórias e os seus traumas. Impossível, cada um traduz os traumas de um jeito, mas impossível um ser na Terra não ter tido algum tipo de trauma. Sendo que cada um tem um comportamental mediante os traumas. Alguns você conversa ou olha e diz, não, essa pessoa não tem trauma, mas ela apenas soube, né, digamos, aspas, lidar com aquele trauma de uma forma mais leve, mais amável, mais afável. Imagina se todo mundo no mundo que sofreu abuso, sejam eles psicológicos, corporais, emocionais, imagina se todo mundo que tivesse trauma fosse ficar uma pessoa dura, seca, má. Nós não iríamos encontrar mais ninguém bom no mundo, né? Então, graças a Deus que essas pessoas, e eu tenho exemplos muito próximos, que passaram assim, coisas que você ouve e diz, foi você mesmo? Você chega a duvidar. Porque são pessoas que fizeram também escolha de não serem rancorosas, duras, secas, difíceis, mas serem pessoas leves, amáveis e afáveis. Te convido também a fazer essa escolha, mesmo que na fase adulta. Levar a vida com mais leveza, tratar os seus traumas com mais leveza, né? Muitas vezes é necessário fazer terapia, outras vezes não. Tem gente que tem um autoatendimento, a inteligência de conversar consigo mesmo, e eu também tenho clientes, amigos que têm esse dom incrível. E muitas vezes elas nem precisam de terapia porque ela se autoavalia, ela conversa com ela mesma, consigo, o tempo todo. Este dom não é para todos, mas nós podemos aprender, começar até mesmo do zero. Até que um dia se torne uma prática, um costume, um hábito, se tornará normal. No início é meio esquisito. Né? Muitos vão ficar pensando, parece que eu tô maluco. Se alguém ouvir eu conversando, vai achar que eu tô... Não, deixa pensar. Converse com você, momentos de banho, na tua cama, no teu sofá, assistindo na tua TV, no teu telefone, não importa o seu mundo, a sua realidade, cada um tem a sua. Procure conversar com você e dar respostas para você e questionar alguns pensamentos para que você seja uma pessoa saudável psicologicamente, principalmente falando, né? E eu sempre enfatizo que os pensamentos errados transfere informações erradas para o corpo e logo o corpo interfere com doenças. Muitas vezes é feito exames e não constata nada, porque é mente, é a forma de pensar. Então a importância de pensar corretamente e abordar, né, e ativar e alimentar essa criança interior que está em cada um de mais, em mim e você, e em qualquer um. Não é isso? Tem gente que é mais difícil você abordar essa criança, mas vale a pena tentar. Não é isso? Conselho o direcionamento não deixe essa criança interior jamais cair ofuscada, triste, apagada. Brinque até mesmo nas lutas diárias, porque a gente acaba instalando melhor, né, ativando vários músculos da face, e o cérebro, ele entende muitas informações positivas ali mediante ao corpo. O corpo começa a ter mais saúde, mais leveza, não conversar, não andar, não se relacionar, não fazer amizade e até mesmo permanecer, que é um pouco mais difícil. Então é isso. Ative a tua criança interior, não desista dela jamais, siga em frente. Esse tema vai ser bem abordado, além da boa comunicação, a criança interior que jamais ela tem que morrer
dentro de cada um de nós, independe da idade, tá bom? Espero que você tenha gostado. Deixa teu like, gostou do conteúdo, comenta, deixa teu like. Se tiver função de ripar, ripa, dá aí 2 pontuações. Ativa teu sininho para o YouTube entregar, a plataforma entender que o conteúdo é bom e te entregar outras vezes também. Deixa teu comentário ou um emoji, como você quiser. E tamo junto. Tem uns dias que os vídeos não vieram nos dias corretos, mas estamos aí, sempre. Não paramos, né? Às vezes a vida nos dá uma vírgula, mas parar a gente não para. Sempre estamos aí interagindo, trazendo conteúdos incríveis para vocês. Tá bom? Obrigado por sempre. Tem alguma pergunta, alguma dúvida, faz aí que eu te respondo. Assim que possível. Amo vocês.